Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje trago para vocês a resolução da prova de matemática da PRF 2021, certo? Então são 5 questões. Se você fez essa prova e está com dúvida em alguma questão, vamos discutir agora, trazer para cá. Qualquer coisa, já peço a você que deixe um comentário, alguma observação, alguma coisa que tornaria a questão mais fácil. E vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos à primeira questão. Eu achei a prova razoavelmente boa, né? Foi a primeira vez que eu respondi uma prova de matemática da PRF, então não tenho muita noção de como geralmente é mais difícil. Para essa prova aqui, eu vi assim, que o conhecimento básico do ensino médio você já consegue resolver tranquilamente. Foi modelado que o espalhamento de uma notícia em uma população, eu vou chamar esse espalhamento de espalhamento de uma informação, vou chamar de I, ou seja, espalhamento em função da informação, certo? Entendido como percentual. Vou até tirar esse igual aqui, entendido como percentual de indivíduos dessa população que recebe essa notícia por unidade de tempo. Ou seja, essa modelagem, né, essa modelagem que foi feita, ela está considerando que esse espalhamento ele é baseado no percentual de pessoas por unidade de tempo, certo? Então seria pessoas por tempo. É diretamente proporcional ao percentual de indivíduos, ou seja, é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos da população que já conhece a notícia, ou seja, eu vou chamar de I, indivíduos que já conhecem a notícia, multiplicado pelo percentual de indivíduos dessa população que ainda não conhecem até aquele instante. Então, I, eu estou chamando quem já conhece, os indivíduos, que vai até 100%, ou seja, até 1. E, no caso, se a gente tem 100%, quem seria os que estão restando, né? Se a gente tem uma porcentagem, tem 15%, quem seria o restante? Seria o total menos aquilo, ou seja, 1 menos I. Então eu poderia dizer que essa minha modelagem, né, o espalhamento dessa notícia é diretamente proporcional a I, que é o número de pessoas, número de indivíduos que já tem essa notícia, vezes o número que não tem, I menos I, certo? E assim, quando a gente tem uma proporcionalidade, como está aqui representado por esse alfa, como eu coloquei, né? Para a gente tornar isso aqui uma igualdade, a gente tem que usar um fator de multiplicação, um fator multiplicativo, certo? E aí, vamos ler o resto da questão que ele vai dar para a gente. Vamos aqui, a constante K de proporcionalidade, ou seja, ele dá, né, uma constante K de proporcionalidade, que é o que vai transformar isso aqui numa igualdade. Logicamente que esse valor tem que ser fornecido. Entre outros fatores do impacto da notícia da vida dos envolvidos, das propriedades, do meio de comunicação disponível, ou seja, esse fator K ele leva em consideração muita coisa. Tendo como base essas informações e considerando que para certa notícia K igual a 1, ou seja, ele resolveu o problema aí dizendo, K igual a 1, então a gente não precisa se preocupar, então a gente pode transformar isso aqui na igualdade dizendo assim, o espalhamento da informação é igual a K, que é igual a 1, né, vezes I, vezes 1 menos I, ou seja, o espalhamento da informação é igual a 1, não vou colocar, vezes I, que multiplica 1 menos I. Isso aqui eu posso, inclusive, né, já abrir essa multiplicação, vai ficar I vezes 1 dá I vezes menos I ao quadrado. Então a gente já tem aqui que é uma relação quadrática, certo? Não é função de segundo grau. E agora a gente pode ir para as questões para poder analisar aqui o que elas estão pedindo, né? No caso aqui, questão 27. De acordo com a modelagem realizada, é possível que, em determinado instante, o espalhamento da notícia seja superior a 50% por unidade de tempo. Ele quer saber se isso aqui pode ser maior do que 50%, ou seja, se esse valor aqui, I menos I ao quadrado, pode ser maior do que 50%, levando em consideração que o nosso I ele vai variar de 0 a 1. Então a gente tem essa premissa aqui, essa condição inicial. Agora, assim, se eu quiser só saber isso, é muito simples, né? Eu posso fazer o nosso y-vértice, né? Porque é isso aqui. Para fazer isso aqui, o y-vértice dá um pouquinho mais de trabalho. Eu posso fazer só o x-vértice e depois substituir na equação, já que a equação é bem simples, né? Então eu posso fazer assim, o meu x-vértice, né? Considerando que isso aqui é uma parábola com cavidade voltada para baixo. A gente tem isso aqui. Vai passar pelo zero, né? Na verdade, ela vai sair daqui. Vou fazer um desenho melhor aqui. Então a gente teria uma parábola mais ou menos assim, com cavidade voltada para baixo. Quem seria aqui, no caso, as nossas raízes, né? A gente teria como raiz 0 e 1. 0 porque 0 vezes isso aqui torna o E igual a 0, ou seja, aqui seria 0. E 1 porque 1 menos I, né? Se o I fosse 1, também zeraria. Então a gente sabe que aqui é 1. E a gente tem aqui, né, o nosso I, e aqui a gente tem o nosso E em função do I.
Aí a gente pode descobrir agora quem é esse valor e quem é esse valor. Esse valor aqui é o valor máximo que o espalhamento pode assumir. E aí a gente vai ver, será que esse valor máximo ele é maior do que 50%? Se for, é verdadeiro, se não, é falso, né? Então eu posso descobrir primeiramente quem é isso aqui, né? Fazendo isso aqui uma equação de segundo grau, i menos i ao quadrado igual a zero. Que eu posso dizer assim que é menos i ao quadrado mais i igual a zero, né? Então a gente tem que o nosso a é igual a menos 1 e o nosso b da nossa equação de segundo grau é igual a 1. Então a gente pode dizer que o nosso x vértice, vou chamar aqui de i vértice, vai ser menos b sobre 2a, ou seja, menos 1 dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Ou seja, meu i vértice vai ser 1 sobre 2, 0,5. Então aqui é 0,5. Se eu sei que aqui é 0,5, quem é esse aqui? É só substituir na equação. Se for 0,5, vai ficar i vezes 1 menos i, ou seja, 0,5 vezes 1 menos 0,5, ou seja, 0,5 vezes 0,5 igual 0,25, 1/4. Então aqui 0,25. Então a gente sabe que o nosso é y, ou seja, o máximo valor que o nosso y pode assumir é 0,25. Se é 0,25, ele fala, o espalhamento da notícia pode ser superior a 50%? Não, né? Então, é errado, certo? Essa primeira aqui, ó, questão 27, pode marcar o E na sua prova, que vai estar, agora vai gerar com não. Se você marcar o E, é o certo, certo? Essa questão de fato está errada, então você marca o E. Se tivesse certo, você marcava o C, porque CESP é CESP, né? Questão 28, ó. Se em determinado instante o espalhamento de uma notícia é igual a 16% por unidade de tempo, então nesse instante, mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. Olha aqui, a gente viu, né, que por essa nossa modelagem aqui, a gente tem que E é igual a I, que multiplica 1 menos I. Pronto. Então a gente sempre sabe que se 75% conhece, 25% desconhece. Se no caso, a gente está dizendo aqui, mais de 75% da população ainda desconhece. A gente viu aqui, se eu tenho um espalhamento igual a 16%, o 16% seria mais ou menos aqui, ó, certo? Então, 0,16, analisando aqui por esse gráfico. Então, a gente sabe uma coisa, ó, olhando aqui por esse gráfico, a gente sabe que é um gráfico, é uma função de segundo grau, né? Se é 16%, eu tenho duas possibilidades, certo? Eu tenho duas possibilidades. Como é que eu sei qual é cada uma? Eu posso pegar na minha equação aqui e botar 0,16 no lugar do espalhamento, igual a I, que multiplica 1 menos I. Pronto. Então a gente pode espalhar, a gente pode multiplicar isso aqui, e nós vamos ter 0,16 igual a I menos I ao quadrado. Ou seja, né, passando esse I para cá e esse outro I para cá também, a gente vai ficar assim, I ao quadrado menos I mais 0,16 igual a 0. Pronto. Fazendo isso aqui, a gente vai encontrar as raízes dessa equação, né? Vamos fazer aqui o delta, b ao quadrado menos 4ac, vai ficar b ao quadrado menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes c, que é 0,16. Então, o meu delta é 1 menos 4 vezes 0,16 dá 0,64. Ou seja, o meu delta é igual a 0,36. Pronto. Então, a gente sabe que o nosso I vai ser igual a menos b, que vai ser 1, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é raiz quadrada de 0,36? É 0,6. Porque 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. Tudo isso aqui dividido por 2A, 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai ter aqui o nosso I1 e o nosso I2. O nosso I1 vai ser 1 mais 0,6, das 1,6 dividido por 2, 0,8. E, obviamente, o outro tem que ser 0,2, né? Porque se a gente tem um I igual a 80%, para complementar tem que ser 20%, né? Que é tipo o que conhece e o que desconhece. Então, a gente tem aqui, ó, se nós olharmos nesse gráfico aqui como a gente tem, aqui nós teríamos 0,2 e aqui 0,8 nesse ponto. Então a gente teria duas possibilidades. Então, se em determinado instante o espalhamento da notícia é igual a 16%, ou seja, se é igual a 16%, nesse instante mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. Olha, eu tenho duas possibilidades.
eu tenho que 80% desconhece ou que 20% desconhece. Por que é isso? Porque eu estou calculando aqui de que conhece, mas se for 80% conhecendo, significa que 20% ainda não conhece. Se for 20%, significa que é 80%. Então eu não posso afirmar que se é 16, eu tenho mais 75%. Por quê? Porque tem uma situação aqui que eu só tenho 20%. Então 28% é errada também. Certo? Então, se eles falassem assim, ó, nesse instante, é possível que haja mais de 75%? Aí sim, seria possível. Mas como ele falou, nesse instante, mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. Então, tá errado, porque eu não estou abraçando todos os dois casos, né? Eu tenho esse caso aqui e esse outro. Eu tenho que é 20%, se eu tenho 20% conhecendo, 80% desconhece. Se eu tenho 80% conhecendo, 20% desconhece. Então, não faz sentido. Isso aqui tá errado. Questão 29. O espalhamento de uma notícia será tanto maior quanto maior for o número de pessoas que dela tiverem tomado conhecimento. Olha, já tá até o gabarito aqui, desculpa aí, pessoal. É porque é o seguinte, ó, a gente viu aqui, por esse gráfico, né, que o máximo que essa notícia vai chegar é 25%, que vai de 0 a 1, certo? Vai de 0 a 1, aqui no caso é 0,5, mas uma coisa interessante que a gente observa aqui é que isso é um gráfico que ele cresce e depois decresce. Então eu não posso dizer que quanto maior o número de pessoas que tiverem conhecimento, mais eu vou ter um espalhamento. Não, porque ó, quando eu vou crescendo aqui o número de pessoas que têm conhecimento, depois que passa da metade, começa a cair, certo? Então questão 29 é errado também. Pronto, pessoal, então agora vamos à questão 30. Ó, se em determinado instante 30% da população já conhece a notícia, ou seja, ele está dizendo assim, ó, e é igual a 30%, né, que é o 0,3. Se em determinado instante 30% da população já conhece a notícia, então nesse instante o seu espalhamento estaria no patamar superior a 20%. Vamos ver, né? Espalhamento vai ser igual a I vezes 1 menos I. Ou seja, o meu espalhamento vai ser igual, ó, se é 30%, se 30% conhece, 70% desconhece. Então é 0,3 vezes 0,7, que dá 0,21, ou seja, o nosso espalhamento é igual a 21%. 21 é maior do que 20%. Então, ó, está no patamar superior a 20%. 30, questão certa. 30, correta. Pronto, pessoal. Então agora nós vamos à questão de número 31. Em uma operação da PRF foram fiscalizados 20 veículos automotores até o fim da primeira hora, certo? Então a gente tem aqui, ele vai informar para a gente 20 veículos na primeira hora, 60 veículos automotores até o fim da segunda hora, 120 até o fim da terceira, 200 veículos automotores até o fim da quarta hora, 300 veículos automotores até o fim da quinta hora, e aí ele mostra para a gente que tem um padrão. O padrão numérico observado mantém-se até o fim da 10ª hora, quando então foi finalizada a operação, certo? Então vamos só fazer aqui um quadrinho assim, ó. Eu sei que F1, ou seja, até o fim da primeira hora, foram 20 veículos. F2, ou seja, até o fim da segunda hora, foram 60 veículos. F3, ou seja, até o fim da terceira hora, são 120 veículos. F4 igual a 200 veículos. E F5 igual a 300 veículos. Pronto. Então a gente tem aqui uma sequência, né? E assim, ele não informa o restante, né? Mas ele fala que esse padrão numérico ele é seguido até chegar no 10. Então a gente tem aqui o 6, a gente vai ter o F7, F8, F9 e o F10. Então tudo isso vai seguir o mesmo padrão. Então qual é esse padrão? Se você observar, olha o que acontece aqui. Ele fala, na primeira hora foram 20, da primeira para a segunda, a gente teve um acréscimo lá de 40, né? Porque foi de 20 para 60, dá 40. Daqui para cá, a gente vai ter um acréscimo de 60. Ou seja, ele fala até o fim da primeira hora. Significa o quê? Que é o acumulado. Até o fim da segunda hora é o acumulado. Ou seja, eu já estou considerando o que já estava lá. Então, essa interpretação já dá para a gente entender que ele está falando o quê? Que eu tenho um valor e esse valor é somado. Então, se até 3 horas eu tinha 120, quando chegar a quarta hora, eu aumentei quantos? Aumentei 80. Então, se você observar, ele está 40, 60, 80, 100. Então, a gente está vendo que ele está aumentando de 20 em 20. Então, a gente já vê que tem aqui o quê? Uma PA de razão 20. Mas vamos finalizar aqui, né? Então,
qual seria esse meu F6 aqui, o final da sexta hora? Seria 300 mais 120, certo? Então, daqui para cá seria 120, certo? O acumulado. Então, seria 420. Daqui para cá seria 140, né? Então, seria 560. Daqui para cá seria 160, ou seja, seria 720. Daqui para cá seria 180, né? Daria 900. E daqui para cá seria 200, ou seja, na última hora seria o acumulado de 1.100, certo? Só que ele fala aqui na questão 31, considere que n para n variando de 1 a 10 seja a sequência numérica formada pelas quantidades de veículos fiscalizados apenas no decorrer da enésima hora, ou seja, não é o acumulado. Então ele está dizendo assim que eu tenho aqui um Qn e esse meu Qn ele vai ser a quantidade na enésima hora, ou seja, o meu Q1 vai ser 20, o meu Q2 não vai ser 60, o meu Q2 vai ser 40. Quem é o meu Q3? O meu Q3 é 40 mais 20 que dá 60, então o meu Q4 vai ser 80 e assim por diante, certo? Vou até colocar aqui, ó, Q5 vai ser 100, Q6 120, Q7 140, Q8 160, Q9 180 e Q10 igual a 200. Ou seja, a gente tem aqui, ó, nessa hora, a quantidade de carros apreendidos foi isso. Então, na quinta hora foram 100, na sexta hora foram 120. Eu escrevi todos aqui, mas obviamente que numa prova você não precisa fazer isso, certo? É só para poder explicar. Então, vamos entender aqui o que ele fala. Podemos afirmar, então, nessa situação, a sequência Qn para n variando de 1 a 10 é uma progressão aritmética. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, né? A gente acabou de verificar isso aqui, ó. Como é que eu sei que uma coisa é uma progressão? Então, a nossa razão é AN menos AN menos 1. Então, a gente viu aqui que, inclusive, eu já montei baseado nisso, né? Que a nossa razão é 20, então, certo, né? 31. Essa questão aqui está certa. Aí a gente tem a questão 32. Mais de 550 veículos terão sido fiscalizados até o fim da sétima hora? Pronto, então essa pergunta aqui não é na hora, ele pergunta até a sétima hora, né? Como ele está perguntando até a sétima hora, então é isso aqui, ó, até a sétima hora foram 560. Então, como ele fala aqui, mais de 550, sim, 560 é maior do que 550, então 32, certo. Bom? Então, se você gostou dessa resolução, não esquece de se inscrever. Se você acha que realmente merece, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, manda para aquele seu amigo que também fez a prova, que ficou em dúvida em alguma questão. Comenta aqui se você acha que tem alguma coisa que poderia ter feito de uma maneira mais interessante, mais rápida, mais fácil. E até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.